Fala Fogão, tá começando a segunda edição do Radar Alvinegro aqui no canal, nessa sexta-feira, 30 de maio. Esse próximo período de transferências, especialmente pensando em Europa, mundo árabe, tem gerado preocupação e dor de cabeça desde já para a torcida botafoguense. E não é para menos. Jogadores como Jair, Cuiabano, Gregor e Igor Jesus estão sendo cobiçados, com propostas bem interessantes podendo chegar. E a gente não pode descartar a eventual possibilidade de chegar alguma coisa pelo John, pelo Savarino, pelo Marlon Freitas, enfim, outros jogadores talentosos que nós temos no nosso elenco. Pensando mais adiante, olhando para o segundo semestre, aquilo que vai acontecer nesse momento, especialmente ali passada a Copa do Mundo de Clubes, vai ser determinante para a gente poder ter um Botafogo que realmente vai brigar por títulos na segunda metade de 2025, ou se vai simplesmente disputar. Vamos trocar uma ideia sobre isso, porque afinal de contas é um assunto extremamente importante. Só que tudo isso, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, de saída eu peço por gentileza para você deixar o seu like, isso é super importante, o YouTube funciona assim, deixando o like o algoritmo entende que o conteúdo é relevante, interessante, recomenda para mais botafoguenses e dessa maneira a gente consegue alcançar mais torcedores, podemos então seguir crescendo. Inscreva-se, clique no sininho para ativar as notificações, assim você vai ficar por dentro de todas as novidades publicadas por aqui e ainda vai nos ajudar a alcançar a marca dos 60 mil inscritos, que vai ser super importante para a história do canal. Sempre lembrando que nesse fim de semana teremos muito conteúdo sobre o Botafogo, Campeonato Brasileiro, vai ter react, vai ter pós-jogo, enfim, muita coisa bacana. Beleza? Bom, dito isso, vamos em frente. Fogão, eu confesso que eu estou preocupado. Pensando aí na segunda metade de 2025, o Botafogo já está nas oitavas da Libertadores, já está nas oitavas da Copa do Brasil, vencendo o Santos e Ceará. Nós podemos ir para a Copa do Mundo de Clubes na sexta, quinta colocação. O Botafogo vai estar vivo em todas as frentes, né? Se a gente vencer Santos e Ceará, podemos dizer, estaremos vivos em todas as frentes. Só que para pensar em vencer, não basta você ter um bom time, você tem que ter um elenco. O time do Botafogo tem muita qualidade, mas com a cobiça em cima dos nossos atletas e também entendendo que a situação da Eagle, ela não é das melhores, eu não posso aqui cravar que a Eagle está assim, está assado. Mas nós temos notícias no exterior dando conta de que o nível de endividamento da Eagle aumentou, de uma temporada para outra saltou de 66 milhões para 117 milhões de euros. Então é claro que a Eagle, ela precisa também do faz-me rir. Ela precisa fazer dinheiro, fazer grana. E para isso, através dos seus clubes, uma das possibilidades, uma das fontes é a venda de atletas. No Lyon, você tem alguns ativos muito importantes, muito interessantes. Você tem o Cherki, que está sendo falado que ele pode ir para o Manchester City por 40 milhões de euros, é uma bela grana. Você tem o Fofana, também deve ser negociado. Você tem o Almada, que tecnicamente não é do Lyon, mas já é um atleta europeu, não vai voltar ao Botafogo. Você tem o Perry, que também está sendo cobiçado, inclusive, por equipes de Premier League. Então, tem ativos importantes com alto valor de mercado podendo ser negociado por lá. Só que, ao mesmo tempo, é natural que aqui no Brasil o interesse de outras equipes para cima dos nossos jogadores também possa levar a vendas. Você tem a situação do Igor Jesus, que já era conhecida, depois veio a situação do Jair, tem também o Cuiabano, que é alvo de sondagens, o Gregory, que tem a questão do Al Rayyan, né? Já saiu até notícia dizendo que o Al Rayyan toparia pagar os 7 milhões, 8 milhões de dólares de multa para poder levar o atleta agora nesse meio do ano. Então tem muita coisa que pode acontecer, fazendo com que o Botafogo perca peças muito importantes. Do nosso ponto de vista, enquanto torcedores, é claro, a gente prefere 1000 vezes que os nossos jogadores, em sua gigantesca maioria, permaneçam aqui até o fim do ano. Você fecha uma temporada e aí sim você vende os jogadores. Você já vai ter cumprido todos os seus objetivos ali, né? Concluído o ano de futebol aqui no Brasil. Mas pode ser que isso não aconteça dessa forma. Não é que o Botafogo ele esteja com pressa para vender para ontem, mas ele está vendo com bons olhos a possibilidade de algumas negociações acontecerem. Por exemplo, a coluna Mercado da Bola do UOL disse que o Botafogo gostou da oferta que foi realizada pelo Nottingham Forest em relação ao Jair e que as negociações estariam avançando.
Conversamos aqui sobre isso ontem, com a presença aqui do Ricardo Azambuja, a gente trocando aquela ideia com a galera, e a gente entende que o Jair, que é muito bem avaliado, ele tem que sair por pelo menos 25 milhões de euros. Mas será que vai ser nessas cifras? Se for abaixo disso, eu entendo que é um mau negócio. O Igor Jesus, pelo que ele entrega para a equipe do Botafogo, é um jogador extremamente importante, muito talentoso. Certamente estará na próxima convocação do Carlo Ancelotti. Pelo que o italiano viu no estádio Newton Santos, não tem como. Ele está no radar. Vai ter a Copa do Mundo, ele pode se valorizar. Mas será que ele vai ficar até o fim do ano? Difícil imaginar nesse momento. O Igor nem quer ir para o Nottingham Forest, tá? Para mim isso está muito claro. Se ele tivesse realmente com aquele desejo de jogar no Forest, ele já tinha aceitado a proposta, inclusive, no fim do ano, começo de 2025 ali. Quando teve a virada de 24 para 25, já tinha a proposta robusta do Nottingham Forest pelo jogador. Mas o Igor decidiu pela permanência. Porque, claro, mesmo que ele queira jogar na Europa, ele tem os seus objetivos profissionais. Agora o Nicola diz, tudo bem, é o Nicola, a gente sabe, menino de recado aí de empresário. Mas o Nicola traz a informação de que o Nottingham Forest também pode tentar o Cuiabano. Poderia tentar a contratação do trio. E não necessariamente para já jogar no Nottingham Forest. Poderia ser para jogar no Olympiacos ou então no Rio Ave. Porque o grego lá, ele é dono dessas equipes, né? Jogar no Olympiacos, o gigante da Grécia, pode ser interessante. Mas não é uma liga, né? Não é, definitivamente não é. Eu confesso que eu estou preocupado porque a gente sabe que, meu irmão, dependendo do volume de dinheiro que é oferecido, sustentar, segurar os jogadores é muito difícil. Agora, dependendo das decisões tomadas, você pode ter esperança ou então ficar completamente descrente do que a gente vai brigar no segundo semestre. Hoje, o Botafogo está vivo na Libertadores e na Copa do Brasil. E hoje a gente alimenta alguma expectativa de chegar lá em agosto mais forte do que estamos agora. Mas para isso se concretizar, a gente não pode simplesmente ter um desmanche do time titular agora no meio do ano. Não faria o menor sentido. Definitivamente não faria o menor sentido. Se você faz um desmanche do time titular, se você vende Igor, Jair, Cuiabano, mais o Gregory, pô, meu irmão, você pode até ir ao mercado contratar, e tem que ir, claro. Mas tudo aquilo que a gente demorou para conseguir com o Renato Paiva, do time começar a entender, assimilar melhor, da gente realmente ter uma perspectiva de melhora, de evolução, tudo isso pode ir pelo ralo. Então eu espero de verdade que a diretoria do Botafogo pense muito bem no que vai fazer em relação a essas propostas que vão chegar. Porque sim, as propostas chegarão. Grandes jogadores, muito bons tecnicamente, são alvos de cobiça. Então as propostas chegarão. Mas a gente não pode esquecer que o Botafogo está no meio da temporada. É diferente do Lyon. O Lyon ele vai ter um tempo ali para se programar, para poder fazer algumas contratações, algumas reposições. A temporada do Lyon só vai ser retomada lá para agosto, começo de agosto. Então o Lyon ele tem essa possibilidade de se reorganizar sem ter um campeonato em disputa, sem ter algo que você está tendo como objetivo mais adiante. Né? Você já está ali no meio da temporada, no caso do Botafogo. Se for para vender, para fazer dinheiro dentro do grupo, a prioridade não pode ser os atletas do Botafogo. No meu ponto de vista. A prioridade tem que ser do time que está de férias. Vende os jogadores de lá. Por último, vende os jogadores daqui. Eu, pelo menos, penso dessa maneira. Na minha opinião, a lógica indica essa direção. Mas no futebol nem sempre a lógica impera. Se você tiver que vender alguém do Botafogo para ajudar nesse ratatá, digamos assim, que você então negocie o Jair. O Abner ficou até frustrado, né? Saiu uma notícia dizendo que ficou frustrado pela negociação não ter sido concretizada, mas a reposição ao zagueiro ela é mais tranquila do que você repor, por exemplo, um centroavante que faz o que o Igor faz. Ou então o Cuiabano, que está jogando muito bem, que é versátil. Ou então o Gregory, que é nosso cão de guarda. Eu sei que contratar um volante cão de guarda não é a coisa mais complicada, mas o encaixe do Gregory na equipe ele é sensacional. Você pode ter outro atleta que faça o que ele faz? Claro, pode ter. Você pode ter também em relação ao Igor, em relação ao Cuiabano. Mas é simples gerar o encaixe e o entrosamento, vislumbrando brigar de fato pelo que a gente deseja? No meu entendimento, não.
O Lyon está de férias, o Botafogo está disputando. O Botafogo tem o alvo de ganhar a Libertadores, pelo menos a sua torcida, e a Copa do Brasil, e o brasileiro, brigar por todas as frentes. É o que a torcida deseja. Mas as decisões de agora vão impactar e muito o nosso futuro nesse ano de 2025. Vamos ver o que a diretoria vai decidir e vamos acompanhando. O Botafogo, segundo César Luiz Merlo, se entendeu com o Vélez. Já existe novo acordo verbal com os argentinos, né? Então a gente vai contratar lá a joia do Vélez, pelo menos é o que está sinalizando. 100% é só quando está assinado, obviamente. O mesmo vale para o Caio Pantaleão, né? A gente já viu outras situações que acabam fazendo a gente ficar com esse pezinho atrás. Mas o Botafogo vai contratar. Mas nem por isso deve se desfazer dos seus principais atletas. Tranquilidade, calma e, sabedoria. Nós temos objetivos a cumprir. E não é vendendo geral que a gente vai alcançar.